Povo de Deus, Salmo 143, súplica por libertação. Salmo de Davi e mais um salmo, que é um salmo de lamentação. E durante toda a nossa trajetória dos salmos, nós temos falado sobre esse salmo de lamentação, que entre os 150 salmos é o que tem maior abundância, maior quantidade. É isso? E isso, sabe, enraiza em nossa alma o processo de dor, de angústia, momentos difíceis, eles sempre existiram na vida do povo de Deus. Por consequência de pecado, ou por consequência pecado individual e por consequência de pecado coletivo da nação. Ok? Sempre é uma quebra. Esse dia eu estava pensando, talvez eu grave um vídeo separadamente. E neste ano que nós estamos, de 2022, em tempo de que a política está impregnada em nossa alma, eu tenho ouvido falar de que essa situação que nós estamos vivendo não é mais uma situação política. Acima de tudo, é uma situação, uma questão espiritual. Aí me veio uma reflexão que talvez nós iremos enfatizá-la em algum de nossos cultos ou aqui mesmo na nossa devocional. Ora, se o povo evangélico está entendendo que isso é além de política e é algo espiritual, nós devemos lembrarmos que, pelo menos no Velho Testamento, né, as aflições, as dores, né, os cativos, os cativeiros, melhor dizendo, que o povo de Israel passou, as derrotas que o povo de Israel passou, não tem nada a ver com a força do inimigo lá fora. Não tem nada a ver com o poder bélico do inimigo. As dores que o povo de Deus sofreu durante toda a história têm origem no povo de Deus e não no inimigo. Então, se nós estamos reconhecendo que a questão é espiritual, se você reconhece que aquela situação da tua família, da nossa nação, lá da empresa, ou seja, qualquer situação é uma questão espiritual, então você precisa olhar para você. A igreja precisa olhar primeiramente para ela, vasculhar, investigar e combater empecilhos. Porque se a igreja olhar para dentro dela, vasculhar e combater empecilhos, Deus vai agir e vai neutralizar todos os inimigos. Então a questão não é o que o inimigo faz, que ele fez, ou ele faz, ou ele pretende fazer. Porque ele pode planejar o que quiser. Se o povo de Deus olhar para si, fazer as devidas correções internas, a questão espiritual vai ser resolvida. Se é que é espiritual só. Porque na verdade tudo é espiritual, né? Então, nós precisamos olhar muito, mas nosso maior problema, os maiores problemas nossos de igreja evangélica, não está lá fora. Nosso maior problema está dentro. Esse fato não deve nos levar a ficarmos inersos, sem combatermos o mal, sem nos posicionarmos. Nós precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo a nível de posição, a nível de denunciar o erro. Entendeu? Mas não podemos esquecer que a nossa vitória só depende de nós e não de ninguém lá fora. Se nós olharmos mais para nossos erros, olharmos mais para nossos empecilhos, né, e trabalharmos para que o fluir de Deus em nossas vidas venha a ter livre curso e não ser impedido, aí a vitória é certa. Então o Salmo 143 aqui, ele tem praticamente o mesmo contexto do Salmo 142. Salmo de lamentação, há um salmista aflito, orando a Deus no versículo 1, né? Está fazendo súplica. E no versículo 2, ele mais ou menos ele fala o que nós estamos sempre falando.
Ele pede para Deus não entrar em juízo, sabe? Porque se Deus entrar em juízo, Deus vai ter que analisar os pontos, os crimes, os erros. Aí, se Deus começar a analisar os erros, meu Deus, misericórdia. Né? E nesse tempo que nós achamos que é espiritual, nós precisamos fazer a mesma oração. Se aquela situação da tua empresa, da tua casa, da tua família, você entende que é espiritual, já começa o seu Deus, não leve em consideração nossos erros, não, por graça do Senhor. Por graça do Senhor. Faça isso. Mas não olhe muito para o nosso currículo, não, Senhor. Sabe? Se eu ficar olhando muito pro processo ali, ficar desfolhando cada item do processo, vai ficar difícil, Senhor. Faz isso não. É isso que eu e você devemos fazer. E o salmista tinha essa consciência. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum. Então, não precisa nem perder tempo, não, Senhor Deus. Em outras palavras, né? Olha lá, vai lá o direto na graça. É a ideia que me passa o versículo 2. Versículo 4. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito. Praticamente o que falou no versículo, no capítulo 142. E o coração se vê perturbado. Está turbado o coração. E teu coração também está turbado, meu irmão? Meu irmão? Faz parte. Busque esse Senhor. Coração turbado. Versículo 5. Lembra-me dos dias de outrora, pensa em todos os teus feitos. Então ele está trazendo mais uma vez, os outros salmistas falando, trazendo a memória, os tempos bons. Isso anima e ele projeta que aquele tempo bom do passado vai voltar. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Tá vendo? Então, nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar dos feitos que Deus fez por cada um de nós. E é isso traz ânimo e pedir que o Senhor venha a fazer de novo, como diz sempre a Bianca, minha esposa, e fazendo menção a cada canção, faz de novo, Senhor. Versículo 7, dá-te pressa, Senhor, em responder, meu espírito me desfalece. Então ele já está numa angústia, ele está vendo que as forças estão indo embora e ele, eu não estou aguentando mais, me ajuda, entendeu? Ah, como é difícil, mas como é um bálsamo, algo consolador, olharmos e vermos que grandes homens de Deus passaram e ainda passam por aquilo que você, eu e nós passamos. Isso é, é algo que consola, que mostra que não é só. Né? Muitas vezes nós sofremos por causa do nosso pecado, mas outras vezes também o sofrimento é um processo natural, não é uma questão de pecado. Muitas vezes até Deus nos forjando, trabalhando a nossa vida. Versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Aleluia. Ele quer seguir caminhos planos e não tortuosos. E seguir caminho plano significa seguir de acordo com a vontade de Deus, né? Com base na palavra do Senhor. É isso. Salmo 142 praticamente é idêntico. É o mesmo contexto do Salmo 140. O Salmo 143 é praticamente idêntico ao Salmo 140, do mesmo contexto de dor, de alguém que clama, que busca e que pede misericórdia ao Senhor. E que você possa continuar assim, meu irmão. Que nós juntos possamos continuar buscando esse Senhor. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.